Receber um chamado aqui, viu, ô Joel? O Pedro Campos tá com a gente aqui na linha, pediu para falar, Pedrão. porque ele recebeu ali em primeira mão uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. A defesa do ex-deputado Roberto Jefferson entrou com pedido de habeas corpus, mas a justiça, o STF, decidiu mantê-lo preso. Pedro Campos está aqui com a gente para trazer os detalhes. Pedro, diga aí, boa tarde. Ele que foi indiciado mesmo pela própria PGR, não é, ô Pedro? Exatamente, tarde, denunciado já pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República, Joel, e agora vai ficar preso, não vai conseguir sair da cadeia, principalmente para essa manifestação de 7 de setembro, que nós estamos falando tanto sobre ela. O presidente da República novamente voltou a convocar sua militância hoje para ocupar as ruas, e os seus seguidores também no dia 7 de setembro. Terça-feira da semana que vem, exatamente daqui uma semana, manifestações que vão acontecer aí, convocadas por grupos bolsonaristas. O ex-deputado Roberto Jefferson pediu para o Supremo Tribunal Federal para ir pelo menos para a prisão domiciliar. Era um pedido para que ele deixasse então a cadeia e ficasse dentro de casa aguardando o desdobramento dessa denúncia e a investigação que recai sobre ele por conta de atos praticados aí de incitação à violência contra autoridades e o Supremo Tribunal Federal. O que o ministro Alexandre de Moraes escreve na sua decisão é que o Roberto Jefferson, semanas antes de ser preso, mostrava uma boa saúde física. Ele esteve em Brasília, frequentando gabinetes de deputados, esteve em vídeos que foram publicados na internet, com armas na mão, mostrando para a população como que isso poderia ser feito na utilização de algumas armas em episódios específicos, e não apresentava nenhum problema de saúde. Segundo as palavras do próprio ministro na decisão, coincidentemente, depois que ele foi preso, a defesa vem com essa alegação de que ele está com um problema de saúde. Então, essa possibilidade foi afastada pelo ministro, disse que ele deve ficar preso porque oferece periculosidade, e a decisão, então, do Supremo Tribunal Federal a respeito desse pedido de habeas corpus em relação ao ex-deputado Roberto Jefferson, que é uma peça-chave dessa discussão toda sobre as manifestações que teremos na semana que vem. Eu gosto sempre de discutir esses assuntos com você, porque além de grande jornalista, você é um cara que entende muito do meio jurídico. Sem dúvida, nos ajuda a entender também. Exatamente. Aquele processo que surgiu de dentro do próprio STF, que investiga fake news, notícias falsas, é um processo bem duvidoso e discutível, porque ele não seguiu um trâmite legal. Ele não surgiu, por exemplo, de uma investigação policial, logo depois não teve o amparo do Ministério Público até chegar à Justiça. Então o STF, ele investigou e praticamente julgou. Então por isso que há uma contestação quanto a isso. Agora, nesse caso do Roberto Jefferson, pelo que eu entendi, a polícia agiu, a polícia pediu a prisão foi concedida à polícia, o cara foi preso e agora ele está sendo denunciado pela própria PGR. Ou seja, todos os trâmites estão sendo e foram seguidos. São coisas bem distintas, correto, Pedro? Correto, Joel. É isso aí mesmo. Aquele inquérito das fake news, que assim popularmente ficou conhecido, foi um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal com base num argumento jurídico que é mesmo questionável, como você colocou muito bem, por juristas, por especialistas aí em direito constitucional, porque o Supremo Tribunal Federal tem uma possibilidade de abrir inquérito sem ser provocado, ou seja, sem que a polícia, sem que o Ministério Público vá até ele fazendo essa solicitação, que é exatamente o caso do Supremo Tribunal Federal, a sede do Supremo Tribunal Federal ser atacada. E foi feita uma analogia para que a sede do Supremo Tribunal Federal no âmbito virtual estava sendo atacada, então foi feita essa analogia que, segundo alguns especialistas, não é suficiente para que esses inquéritos sejam instaurados de ofício. De qualquer forma, o presidente na época era o ministro Dias Toffoli, ele entendeu dessa forma, dignou o ministro Alexandre de Moraes para ser o condutor desse inquérito. Tem um detalhe importante para falar sobre isso. É claro que a Procuradoria-Geral da República vai ter de atuar nesse caso. O Supremo pode abrir um inquérito, pode investigar, mas não vai condenar ninguém sem a manifestação da Procuradoria-Geral da República, Isso não vai acontecer em relação a esse inquérito específico. Esse inquérito do Roberto Jefferson, esse é bem diferente, como pontuou o Joel, tem sim uma manifestação da Polícia Federal pedindo a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, já tem uma denúncia
criminal que foi apresentada pela procuradora adjunta, a Lindoura, né, que é a número 2 da PGR, ela que apresentou essa denúncia contra o deputado Roberto Jefferson. Ainda não se tem notícia de como vai ser o andamento, né, dessa investigação, mas tem uma denúncia formal do Ministério Público e é sobre esta denúncia que nós estamos tratando aqui no caso desse habeas corpus que foi pedido para a defesa. A defesa queria que ele aguardasse o andamento dessa investigação em casa, em prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes disse não, vai ficar preso lá onde ele está, aguardando então todos os trâmites até o desfecho desse caso. Ok, Pedro, muito obrigado, viu, meu amigo? Até amanhã cedo. Obrigada, lá na tela da Pedro. Band. Amanhã cedo falamos. Um abraço, Joel. Tchau, Ana. Um abração. Valeu, Pedro. Bom descanso. Tchau, com Deus aí. Vamos para mais um intervalo? Vamos nessa. 2h23, Bora Brasil, sempre aqui na Rádio Bandeirantes. A gente já volta.